Confie no processo e permita-se fluir. Você está no canal Iluminamente. Então, essa energia é uma energia bastante perigosa, porque ela compromete muito, né, o caminhar do filho e também o caminhar da mãe. O título, ele fica assim um pouco impactante, né, porque sempre que se trata de filho e de mãe, o assunto se torna delicado se a gente fica olhando com o olhar da programação mental e achando que tudo ofende, tudo dói, né, mas a gente já passou dessa idade. Então, a gente tem que olhar agora com verdade mesmo para as nossas ações e liberando cada personagem do nosso campo. Não só nesse caso, mas em todos os casos, né? Estamos num momento tão auspicioso, tão sério, tão comprometedor, que se a gente não olhar com verdade, a gente vai ficar enroscado e também deixando enroscado quem a gente pensa que ama, né? Porque pensa que ama, né? Porque o amor é liberdade. Se eu estou aprisionando alguém, eu penso que amo. Tenho intenção amorosa, não passa disso. Então, como nós estamos todos os dias, né, percebendo situações diferentes, e a gente já sabe como funciona a programação mental, inclusive esse livro é um livro que traz isso com muita clareza, né? Esse livro, ele traz como é que a relação, né, humana funciona dentro das prisões emocionais. E como é que a cegueira humana faz com que isso se perpetue, né? Karma após karma, karma após karma. Então, essa cegueira diante do ilusório véu faz com que a gente escravize as pessoas emocionalmente, disfarçado de amor, né? Disfarçado de ser bonzinho, de ser atencioso, mas tudo não passa de controle e manipulação. Então, essa live, né, ela ficou com o título Mãe, seu filho não pode substituir teu marido, mas também o contrário, né? Para que a filha também, né, o pai também não substitua a mãe pela filha. Porque os casos que a gente vê com um pouco mais de sutileza em relação ao pai. A mãe é um pouco mais aberta nesse sentido. Mas o pai é um pouco mais fechado, mas a gente percebe muito claramente quando o pai está pondo, né, a filha, e a filha tomando o lugar da mãe, num disfarce genuíno de, eu me dou tão bem com meu pai, né, e tá sempre ali, a mãe sendo preterida em relação a essa história. E mesma coisa com o filho. Na inconsciência da experiência, porque ninguém tem ações desse modelo deliberado, isso aí é uma ação totalmente inconsciente. Ninguém fala assim, seu pai foi embora, você vai ficar no lugar dele. E às vezes até a gente ouve, né, agora você é o homem da casa. Isso é um peso muito grande. Principalmente, né, para uma criança, que muitas vezes uma criança de 10, 12 anos se coloca, né, nesse lugar e passa a carregar um peso muito grande da responsabilidade de uma imaginária responsabilidade de uma casa. Mas o pior de tudo não é isso. O pior é a responsabilidade emocional que esse filho acaba se comprometendo com essa mãe. Porque a mãe, ela já vem de um papel, quando a mãe tá sozinha, quando o marido morre, quando o marido vai embora, quando ela se separa, quando ela tenta outra relação e se separa, e esse filho tá ali sempre junto, ele desenvolve uma energia de dó dessa mãe. Então ele tá querendo ser melhor que esse pai, porque ele não consegue perceber que quem foi embora foi o marido da mãe, e não o pai dele. Então é como se ele criasse um conflito interno com esse pai, e ele vai querer fazer diferente do que o pai fez pra mãe. Aí ele entra naquele lugar de ter dó da mãe. E, como a gente sabe que a programação mental, as habilidades da programação mental é justamente essa aí, a manipulação e o vitimismo, né? Então o filho olha a mãe já é manipuladora por natureza, né? Porque mãe é uma matrix infernal, né? Se ela não tem consciência, ela manipula mesmo toda a família, né? Então quando a mãe não se percebe nesse jogo, né? Quando ela não tem autonomia emocional, ela vai prender esse filho. Haja visto que os grandes conflitos com Nora é a independência da sogra, de uma maneira inconsciente também, mas ali tem uma disputa com esse filho. E uma coisa mais importante também, que foi um estudo fino que a gente andou fazendo, ele mostra o quê? Quando o pai do menino tem um relacionamento, é importante observar bem a sequência disso, porque isso é igual para todos os casos aonde tem um filho ocupando o lugar de um pai. Mas não é só por causa da mãe que traz essa responsabilidade emocional e até mesmo física para o filho, mas também tem uma história kármica aí. É uma chave interessante para quem tem esse caso, para observar. O pai do menino, se ele tem um relacionamento, olha como é sério, se o pai do menino teve um relacionamento de apego, de dependência da mãe, ele vai se casar, ele vai ter um filho homem. E olha que importante, se ele sai de casa, o que acontece? O filho dele vai fazer o mesmo papel que ele fazia com a mãe. É como se o pai casasse com uma pessoa que tivesse as mesmas dependências emocionais da mãe dele, e o filho dele vai continuar repetindo o padrão dele. Então o filho se opõe ao pai, energeticamente, porque tem dó da mãe, e vai fazer um papel de querer substituir esse masculino que está faltando no campo da mãe. Mas ele não tem força energética para isso.
Então, ele só é sugado. Então, ele fica apático, ele fica sem vida. Muitos casos, e também já presenciei, os filhos chegam a se apaixonar pela mãe. Se apaixonar mesmo, ter atração pela mãe. E essa atração pela mãe, atração sexual mesmo, ela entra num lugar onde ele vai sentir culpa dessa atração, ele não vai se relacionar com outra pessoa com tranquilidade, porque na cabeça dele ele vai estar traindo essa mãe. Então, o conflito interno que é gerado nessas relações, onde os papéis estão trocados, estão invertidos, são relações doentias, onde o menino não consegue sair daquele núcleo onde ele se sente responsável, porque a mãe se vitimiza, porque a mãe não tem força para tocar sozinha a vida, então imediatamente ela substitui o pai. Isso tudo é inconsciente. Por que a gente está trazendo? Porque é uma maneira também de quem está nesse processo de reconhecer a experiência, de olhar com verdade para esse tema, porque é muito comum. É muito comum a mãe ficar muito feliz quando o filho rompe um casamento e volta para casa dela. Porque aquele que rompe um casamento e volta para casa da mãe, ele não está maduro o suficiente, ele ainda está na criança, no menino. Volta para onde? Para casa da mãe, porque na mãe ele recebe tudo. E isso vai se perpetuando até que alguém fale, não, essa relação está errada, o filho tem que cuidar da vida. Eu, como mulher, preciso dar conta da minha vida e o pai precisa dar conta da vida dele. Porque quando existe uma ruptura entre o pai e a mãe, porque tem a ruptura do marido e mulher, essa não deveria afetar o filho, nem a filha. Mas quando a ruptura existe entre o pai e a mãe da criança, aí a criança fica totalmente sem chão. Eu falo que é um circo. E quando o pai e a mãe rompem, sem explicar que quem está rompendo é só o marido e a mulher, o pai e a mãe continuam juntos, né? Energeticamente, eu tenho que estar junto. Então a criança fica segurando a lona do circo para o circo não cair. E aí fica um monte de mentiras ali. Um monte de mentiras, um monte de mal entendido, um monte de coisas que não foram ditas com verdade. E a criança, né, ou adolescente, seja o que for, eles vão construindo uma história imaginária na cabeça deles. E geralmente eles vão ter que fazer uma escolha emocional. E fazem essa escolha emocional. Mas é muito velado. É uma escolha emocional velada. Então não tem como o filho falar, né, hoje, talvez as crianças até estejam mais abertas para falar isso, né, eu não quero mais contato com o pai, eu não quero mais contato com essa mãe, tem criança que já tá falando. Porque parece que as crianças estão entrando também nessa energia de ser muito verdadeiras, ainda elas não conseguem ser totalmente, mas elas já estão querendo fazer uma escolha interna. Aquela obrigatoriedade, né, da criança ter que ver o pai ou ter que ver a mãe pelo que o juiz determina, as crianças já estão começando a gritar que não é bem assim que elas estão querendo. Evidentemente, né, se nós tivermos bastante clareza do que significa esse rompimento de pai e mãe, né, a gente vai chegando no lugar da compreensão que nós não estamos aqui para estar na separação, nós estamos aqui para voltar para a unidade. E para voltar para a unidade, eu vou precisar olhar com muita verdade para todos os conflitos internos que eu tenho, a mulher com o masculino e o homem com o feminino, porque é só um reflexo do que tem dentro de cada um. Então eu passo a refletir na mãe do meu filho, tudo que eu não consegui resolver com o feminino, e a mãe do meu filho, da minha filha, começa a refletir em mim, tudo que ela não resolveu com o pai dela. Então não é o pai ou a mãe, é o masculino e o feminino que ainda não estão integrados. Mas isso é uma explicação, que ela não tem validade nenhuma, se não tiver ação, se não tiver o procedimento, né? E o procedimento não é eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, precisa vir de um lugar que realmente se sinta de verdade o transtorno que isso causa na vida dos filhos que têm pais separados. Isso não quer dizer que os pais precisam ficar juntos, mas quer dizer que os pais precisam se separar numa condição muito clara e numa condição muito verdadeira de que a separação é do homem e da mulher, do marido e da esposa. E os filhos, eles estão ali juntos, um segurando numa mão e um segurando na outra até que cresçam. Porque é muito simples a gente ouvir também, né? A pessoa se separa, não, tá super resolvido, eu me resolvi bem com o meu cônjuge, a gente tá de boa. Mas não pode olhar pra cara, não pode conversar, não suporta ver, né? Então não tá, né? Não tá. Tá assim, disfarçado está, mas não tá de verdade. Só que a criança, ela percebe energeticamente essa mentira, essa ilusão. E nós não podemos esquecer nunca que hoje as energias estão falando muito mais do que as nossas ações. Hoje a gente consegue perceber a pessoa rezando e não tem energia nenhuma. A pessoa falando não tem energia nenhuma. Né? A pessoa chega perto de você, você vê, né? A dor ali. Não dá para disfarçar mais. Então quem está se preparando para fazer essa mudança frequencial, para que o campo fique numa frequência mais elevada, é importante olhar para tudo isso. É importante olhar aonde que eu estou mentindo. Mas a mentira é para si mesmo. Ninguém mente para o outro, a gente mente para a gente o tempo todo. O link do livro ABC de um Mestre está na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, nos ajude a manter o canal no ar, curtindo e compartilhando este conteúdo, e lembre-se, confie no processo.